E começando mais um papo aqui de Excel na área financeira, e hoje nós vamos falar da tabela dinâmica. O que é, para que serve, como que eu utilizo isso no meu dia a dia, como essa ferramenta me ajuda no meu dia a dia na área financeira. E sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Aqui eu tenho uma planilha, né? Um relatório, uma tabela, uma base que ele tem aqui pedidos, produtos, vendedor, data da venda, cidade, estado e o valor. Isso daqui é um relatório de vendas, beleza? Aqui eu tenho os produtos, aqui eu tenho os vendedores e as outras informações. Então aqui eu tenho uma tabela de vendas. Só que essa tabela de vendas, ela tem aqui, ó, 2.156 linhas. Você concorda que fica difícil de eu analisar nessa quantidade de linhas, né? Aí que vem a tabela dinâmica para fazer o quê? Para ela juntar essas informações, para ela transformar isso num resumo mais prático para eu analisar. Por exemplo, se eu colocar um filtro aqui, ó, que para eu analisar essa tabela eu vou ter que colocar um filtro, concorda? Atalho para colocar o filtro: Ctrl Shift L. Segura o Ctrl Shift e aperto L, ó. Ele coloca o filtro aqui para mim, tá vendo? Para tirar a mesma coisa, Ctrl Shift e aperto L em qualquer lugar da tabela aqui, ó. Ctrl Shift L, beleza. Bom, para eu fazer uma análise de quantas vezes o Paulo vendeu, aqui, ó. Quantas vezes o Paulo vendeu caderno, por exemplo, vou colocar aqui, ó, caderno. Eu vou ter aqui, ó, basicamente 27 linhas para eu analisar. E para eu somar quantas vendas o Paulo fez, Ctrl Shift, setinha para baixo aqui, ó. O Paulo fez R$10.411 em vendas, beleza? Só que fica difícil de eu analisar 27 linhas com a mesma informação. Foi tudo o Paulo que vendeu e foi tudo caderno, e aqui eu vou fazer a somatória, beleza? A tabela dinâmica vai fazer o que? Ela vai transformar essas 27 linhas aqui em apenas uma linha com a informação do Paulo, caderno, e aqui o total de 10.411 que ele vendeu. Beleza? Então fica muito mais fácil eu analisar uma linha do que eu analisar 27 linhas. Então vamos para a prática aqui. Vou tirar aqui o filtro, né? Ctrl Shift L, eu tiro o filtro e eu vou fazer aqui, vou construir uma tabela dinâmica. Aqui na minha guia inserir, deixa eu aproximar aqui, ó. Inserir, beleza? Vou clicar aqui e vou aqui em tabela dinâmica, aqui no cantinho, ó. Tabela dinâmica, beleza? Cliquei aqui em tabela dinâmica, ele vai me trazer esse quadrinho aqui, onde aqui, nessa primeira parte da minha seleção, ele vai me dizer aqui a extensão da minha tabela. A minha tabela ela vai aqui, ó, desde a célula A1 até a célula G2156, beleza? A1 aqui, ó, até lá embaixo 2156, né? G2156. Aqui nessas informações aqui, ó, escolha onde você deseja colocar essa tabela dinâmica. Eu posso colocar numa nova planilha, né? Se eu clicar aqui no OK, ele vai abrir uma aba aqui embaixo para mim e acrescentar essa tabela dinâmica. Se eu clicar aqui, ó, em planilha existente, eu tenho que aqui nesse local indicar onde que eu quero que essa tabela seja criada, beleza? Uma nova planilha aqui, ele abre uma aba aqui embaixo com uma nova planilha de fato. E se eu selecionar planilha existente, eu tenho que indicar aqui nesse espaço onde que eu quero que comece essa planilha, beleza? E qual que é a diferença de uma para outra? Vamos ver na prática. Se eu clicar aqui, ó, nova planilha, tá vendo que aqui embaixo eu tenho a planilha 1 e 2 apenas. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir aqui uma terceira aba para mim com a tabela dinâmica, beleza? Vou apagar aqui, ó, excluir. Vou novamente aqui, ó, inserir tabela dinâmica. E agora eu vou colocar aqui, ó, em planilha existente. Vou clicar aqui, ó, planilha existente. E aqui nesse espaço eu vou colocar onde que eu quero que comece a minha tabela dinâmica. Se eu quiser que ela comece aqui, ó, eu clico aqui e ela vai aparecer aqui do lado para mim. Por quê, ó? Planilha 1, célula I2, beleza? Vamos criar essa tabela dinâmica aqui nessa planilha ao lado, beleza? Ó, planilha 2. Vamos colocar aqui na
célula A2, beleza? Aqui, ó. E vou dar um OK. E ele vai abrir o espaço aqui para eu fazer minha tabela dinâmica. Fechou? Primeira coisa, vamos aqui ao lado, ó. Esse quadrante aqui, ó, é onde vão ter as colunas. Será que dá para aumentar? Ó, aqui vão ter as colunas da minha tabela, que eu tenho ali na minha base, ó. Pedido, produto, vendedor, beleza? E aqui embaixo eu vou ter 4 quadrantes, vamos dizer assim, 4 quadrantes aqui, ó. Beleza? E ele é bem intuitivo. Aqui nesse quadrante eu vou colocar os filtros. Se eu quiser filtrar alguma informação, eu vou colocar aqui. Aqui vai ser as informações de coluna de fato, que vão ficar nas minhas colunas A, B, C, D e assim por diante. Aqui de fato vão ser as minhas linhas, 1, 2, 3, 4 e até quando eu determinar na minha tabela dinâmica. E aqui nesse quadrante de fato vão ser os valores. Aqui vai entrar uma soma, uma média, uma contagem, vão ser os valores. Então nós temos basicamente esses 4 quadrantes que nós vamos brincar aqui na tabela dinâmica e vamos passar por cada um deles agora. Beleza? Então, clicando em cima aqui desse espaço que ele abriu da tabela dinâmica, ele vai abrir aqui para mim as opções. E o que eu faço? Eu clico e arrasto. Simplesmente eu clico na informação, eu quero fazer aquela tabela que eu fiz agora há pouco sobre as vendas do Paulo, beleza? Sobre as vendas do Paulo, ou as vendas de todos os vendedores. Vamos pegar de todos, porque fica mais fácil também da gente verificar. Beleza? Eu vou pegar aqui, ó, vendedor, cliquei em vendedor e vou arrastar para cá para a linha, ó. Viu? Simplesmente cliquei e arrastei para baixo, ó. Ele vai aparecer nas linhas aqui, ó. Se eu colocasse esse vendedor aqui, já em coluna, ele ia aparecer aqui, ó. Ele ia aparecer aqui, ó. Colocar para cá para a coluna, ó. Clique e arrasto, simples assim, ó. Ele vai aparecer em coluna, tá vendo, ó? Vamos deixar aqui na linha, vamos voltar para cá, beleza? E agora eu quero saber quanto cada vendedor desse vendeu nesse período que eu tenho na minha tabela ali. Eu pego o valor aqui, ó, e jogo para cá para o meu campo de valor. Então tá aqui, ó. Simplesmente o Afonso vendeu aqui, a Ângela vendeu isso aqui, a Cristina vendeu isso aqui. E cada vendedor aqui eu tenho quanto que cada um vendeu. E agora se eu fosse fazer essa análise aqui, ó, por vendedor, aqui nessa tabela, ia ficar mais difícil, não ia? Então o que essa tabela dinâmica faz pra gente aqui? Ela ganha muito tempo, ela faz a gente fazer uma análise, ela nos mostra uma análise muito mais rápido do que se eu fosse analisar essa tabelona aqui, né? Quanto tempo que eu levaria para analisar essa tabela aqui colocando filtro? Eu vou colocar o filtro porque eu quero analisar só as vendas do Afonso. Eu venho aqui, tenho que filtrar aqui no vendedor só Afonso, depois venho aqui e faço a soma de quanto ele vendeu. Eu ia perder muito tempo. Então o Excel está aqui para te ajudar a você fazer um trabalho mais rápido, mas com a mesma qualidade. Ou quem sabe com uma qualidade maior, né? E muito mais rápido. Você vai fazer uma entrega muito bem feita e muito mais rápido. Esse que é o papel do Excel no nosso dia a dia da área financeira. A gente não pode perder tempo e tem que fazer entrega com qualidade. Por quê? Porque a análise ela é mais importante do que o operacional. Então você não pode perder horas e horas aqui, ó, tratando uma tabelona dessa, quanto você pode usar a tabela dinâmica para te ajudar. Beleza? Então é basicamente isso. Eu quero fazer essa análise aqui, ó. Eu não quero mais fazer essa análise por vendedor. Eu quero fazer por cidade. Eu venho aqui, ó, no vendedor, venho aqui embaixo. Agora que eu vi que eu estou tapando aqui também, né? Então eu vou colocar um pouquinho para o lado aqui que eu estou tapando a tabela dinâmica. Agora sim, ó. Vou colocar esse vendedor aqui. Vou tirar o vendedor daqui, né? E eu vou colocar a cidade no lugar aqui da linha, ó. Então aqui, ó, todas as cidades que eu tenho na minha tabela e os valores aqui de venda por cidade, que ficaria muito difícil eu analisar aqui também. Eu ia ter que pegar aqui, ó, cidade, cadê? Aqui, ó, colocar o filtro e ir somando uma por uma. E eu não quero isso, por quê? Porque eu ia gastar mais de 3 horas, eu ia gastar muito tempo. Enquanto eu posso fazer com uma tabela dinâmica aqui e essa análise sair muito mais rápida. Beleza?
Eu posso fazer, vou tirar aqui, ó, a cidade e vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar o produto, né? Ó, qual foi o produto que mais vendeu? Aqui, ó, agenda, borracha. E é por isso que ela é dinâmica, porque eu consigo colocar, eu consigo trocar as informações. Ah, eu quero saber quanto cada vendedor vendeu de agenda, de borracha, de caderno. O que que eu faço? Eu venho aqui com o vendedor, ó, e vou colocar ele aqui também na minha linha. Então repara que o Afonso, ele vendeu isso aqui, ó, dos produtos. A Ângela, o Ângelo, na verdade, né? Vendeu isso aqui dos. Ah, já, mas ficou grande ainda, ó. Ficou grande a tabela, né? Ficou 124 linhas. Beleza. Mas para cadê? Opa, fugiu. Aqui, ó. Para 2.156 reduzir para 124, tá muito mais fácil de analisar ainda, né? Eu posso colocar esse vendedor aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização, na coluna aqui, ó. Coloquei para cá para a coluna. Então aqui, ó, o Afonso vendeu aqui os produtos, ó. O Ângelo vendeu aqui a quantidade aqui, o valor em real, né, que ele vendeu, e aqui os produtos. Então eu posso trocar. Ah, eu quero inverter, eu quero colocar os vendedores aqui e os produtos aqui, fica mais visual, fica melhor entendimento. Coloco para cá para baixo e coloco para cá. Eu só vou trocando, tá vendo? Eu só vou trocando, ó. Aqui, ó, aqui os vendedores e aqui os produtos. Beleza? Então é isso, a gente consegue brincar com as informações aqui. Eu posso trocar para cá por filtro, né? Eu posso colocar filtro, eu posso tirar filtro, ó. Eu peguei o produto que estava aqui, ó, e coloquei para cá por filtro, ó. Aqui eu consigo selecionar só o produto que eu quero, de quantos vendedores. Eu vou colocar só a agenda aqui, ó. Vou selecionar agenda, cliquei aqui, vou selecionar agenda e dou um OK. Então, apenas de agenda, quanto todos aqui os vendedores venderam e quanto foi o resultado de cada um. Então, percebe que eu consigo colocar aqui nesses quadrantes aqui, ó, eu consigo selecionar tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso eu consigo selecionar aqui. Se eu quero fazer filtro, se eu quero colocar as informações em colunas, se eu quero colocar as informações em linhas, ou se eu quero colocar os valores em soma, em média, em contagem. Beleza? Então a tabela dinâmica nos permite fazer tudo isso. E agora eu vou dar um bônus aqui nessa nossa dica de tabela dinâmica, que é quando a gente clica em cima da nossa tabela dinâmica, vão aparecer essas duas abas aqui em cima, ó. Beleza? Essas duas abinhas aqui, ó, de análise da tabela dinâmica e o design. Beleza? Vou clicar aqui, ó, em análise da tabela dinâmica e eu vou aqui nesse botãozinho aqui, ó, inserir segmentação de dados. Beleza? Vou clicar aqui, ó, inserir segmentação de dados e eu vou colocar aqui o produto. Eu vou colocar o produto aqui, ó, produto, vou dar um OK. Beleza? Esse produto que está aqui em cima, eu vou tirar ele, vou tirar fora. Beleza? Então aqui eu tenho todos os vendedores, aqui eu tenho o valor de cada vendedor e aqui eu tenho a minha validação de dados. E o que é isso aqui? Se eu clicar aqui em agenda, ó, ele vai filtrar aqui para mim, ó, só o que foi vendido de agenda. Se eu clicar aqui em borracha, ó, ele só vai trazer para mim o que eu clicar na minha validação de dados. Vamos colocar mais um? Aqui, ó, inserir segmentação de dados, melhor, validação de dados não, segmentação de dados, né? Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, a cidade, ó. Tem bastante cidade, mas eu vou colocar aqui a cidade. Vou dar um OK. Então a gente pode ir brincando com isso aqui, ó. Então eu quero tudo que foi vendido de caderno só em Cuiabá, ó. Eu quero tudo que foi vendido de caneta só em Campinas. Então ele traz todas as informações, ele vai moldando aqui o que eu preciso. Entende? Vou tirar o filtro aqui, ó, tirar outro filtro. Vou tirar essa segmentação de dados, clico em cima, dou um delete, clico aqui, dou um delete e vou colocar essa outra ferramentinha aqui, ó, que o nome é inserir linha do tempo. Vou clicar aqui, ó, inserir linha do tempo. Ele só faz isso com o campo que tem data, beleza? Ou seja, vou fechar aqui, ó, mostrar.
aqui eu tenho a minha coluna de data, a coluna D aqui, beleza? Então eu consigo colocar uma linha do tempo porque eu tenho essa coluna de data. Se eu não tivesse, ela não ia aparecer, beleza? Então análise, inserir linha do tempo. Vou dar um OK aqui, ó. E eu vou colocar essa linha do tempo aqui do lado mesmo. A gente pode moldar ela em qualquer lugar, mas eu vou colocar aqui em cima só para ficar melhor a visualização, beleza? Então repara que aqui ele vai ter as informações da data que eu tenho na minha coluna do meu arquivo, tá vendo? 2020 até 2022, julho de 2020 até maio de 2022, ela vai ter essas datas aqui. Então eu consigo ir brincando aqui, ó. Vou selecionar só janeiro de 2020, não teve venda. Março ou fevereiro, março. Então eu vou selecionando aqui, ó. A partir de agosto aqui teve venda, ó. Tá vendo? Então se eu clicar e arrastar, eu seleciono vários, ó. Então, aqui eu vou colocando o jeito que eu precisar. Aqui tá em meses, eu posso colocar aqui, ó, em anos. Eu vou colocar aqui em anos, ó. Beleza? Então 2022, 2020, 2021 e 2022. Ah, eu quero saber só de 2021, clico aqui. Quero saber só de 2022, clico aqui. Então, essa aqui é outra ferramenta junto da tabela dinâmica que torna o nosso tempo mais valioso. Por quê? Porque eu não preciso vir aqui na minha tabela principal e filtrar por data todas as vendas que eu preciso, que eu quero analisar. Não, eu venho aqui e com um clique eu faço essa análise que eu preciso. Eu não quero ver por vendedor, eu quero ver por produto. Eu tiro o vendedor daqui e coloco o produto, ó. Vai funcionar do mesmo jeito. Tabela dinâmica. Não é à toa esse nome, que ela é dinâmica de fato. Você pode colocar as informações que você precisa aqui dentro e ela vai te dando essa análise com um clique. Isso é muito importante. Por quê? Porque é tempo que você ganha. Mais uma vez, no lugar de você ficar aqui 2, 3 horas fazendo a análise de uma tabela gigante, você usa a tabela dinâmica e com alguns cliques você tem essa análise pronta na palma da sua mão e ainda consegue moldar, criar cenários por produto, por vendedor e produto, por cidade. Você consegue fazer a análise se você quiser. Beleza? Então essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você utilize muito no seu dia a dia e que ela seja de muito proveito para o seu tempo, que ele é muito precioso.